Olá, está começando mais um Juca Kfouri entrevista nesta semana que contempla, que se comemora, que se lembra, que se homenageia o Dia da Consciência Negra, sempre sabendo que temos muito pouco para festejar e muito pouco para lutar, muito pouco para resistir, aliás, muito bastante para resistir, não muito pouco. E eu vou ter hoje o prazer de entrevistar a doutora Vânia Penha Lopes, que vem a ser, simplesmente vou ler, porque é um currículo assim da gente babar de inveja. Doutora em Sociologia pela Universidade de Nova York, com pós-doutorado em Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É também mestre em Sociologia e em Antropologia, ambos pela Universidade de Nova York. É professora titular da Bloomfield College, nos Estados Unidos, e co-diretora do Seminário do Brasil na Universidade de Colômbia. Portanto, doutora Vânia, além de lhe agradecer muitíssimo por dedicar seu tempo à nossa TVT, eu queria começar lhe perguntando sobre, estamos comemorando no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra no Brasil, dia semelhante ao que se comemora nos Estados Unidos em fevereiro. Que diferenças a senhora poderia nos contar que existe entre esses dois dias, entre essas duas situações? Que pergunta interessante. O dia, na verdade, nos Estados Unidos é um mês inteiro, né? Mas começou por um professor de história, a Carter Woodson, que, né, PhD, negro, no começo do século XX, falou: dê-nos um mês, o menor mês do ano, fevereiro, para a sociedade lembrar de todas as contribuições que os negros fizeram, né? Ele estava falando isso no começo do século, como eu disse, quando as leis de segregação raciais estavam em vigor há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. Então, né, aquela doutrina do separado mais igual, que na verdade era separado e desigual, estava em vigor, de modo que os negros aqui nos Estados Unidos tinham muito poucas oportunidades de ascensão, de se conhecerem, de conhecerem a própria história. Então, Carter Woodson, que é considerado o pai da historiografia negra nos Estados Unidos, propôs isso, de se passar um mês pensando e falando sobre as contribuições dos negros aqui. Enquanto que no Brasil, o Dia da Consciência Negra foi uma reivindicação do movimento negro unificado, né, do movimento negro, que em 1978 fez uma manifestação muito importante em São Paulo, né, para denunciar o assassinato de um homem negro, e propôs isso, esse dia de se pensar nas contribuições, né, dos africanos que foram para o Brasil e que construíram um país, né? Eles e seus descendentes. Eles escolheram 20 de novembro como uma data de resistência porque é a data que se diz que Zumbi dos Palmares foi assassinado, em 1695. Doutora Vânia, se eu disser para a senhora que o brasileiro mais conhecido e importante em 524 anos de existência do Brasil se chama Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, eu estarei cometendo algum exagero ou eu estarei diminuindo alguém por causa disso? Ele é muito conhecido, né? As pessoas aqui falam de vez em quando eu falo que sou brasileiro, Pelé, como eles pronunciam Pelé, né? Só que
Sim. Eu acho, né, de uma forma, é uma injustiça, porque é uma pessoa entre milhões e milhões. Isso é um. Segundo, que eu me lembro, quando era pequena, e as pessoas se referiam o Pelé como símbolo da não existência do racismo no Brasil. Isso. Independente de ele achar que havia racismo ou não, as pessoas falavam: aqui não tem racismo. Por exemplo, o Pelé era sempre o Pelé, era sempre o exemplo. Mas quantos Pelés existem? E, por outro lado, quantos negros não foram capazes de chegar ao nível do Pelé por falta de oportunidades, por racismo e coisa e tal? Ela vai falar: mas já houve muitos negros no futebol, né? E de destaque e tudo mais, mas esse uso do Pelé como exemplo de que não havia racismo no Brasil me incomoda, né? É Fora o fato exatamente. de... Eu estava pensando nisso, assim, quantas pessoas sabem que o túnel André Rebouças, que é super importante no Rio, né, que liga a Zona Norte à Zona Sul, quantas pessoas sabem que o André Rebouças era irmão de Antônio Rebouças e que ambos eram engenheiros, os primeiros engenheiros negros do Brasil? Quanta gente sabe que André Rebouças era negro? Isso. Bom, aqui em São Paulo temos a Avenida Rebouças, que é tão importante como, né, o túnel Rebouças. É isso mesmo, a senhora tem toda a razão. E eu fiz a pergunta exatamente para provocar essa discussão. Quero acrescentar a essa linha, né, de pensamento com referências ao Pelé, puxando para o Vinícius Júnior, que hoje desempenha na Espanha um papel na luta antirracista admirável. Para lhe perguntar sobre exatamente isso. Em que medida, do ponto de vista da luta do movimento por emancipação do povo negro, do povo afrodescendente, foi melhor lutar contra um racismo explícito, como sempre se deu nos Estados Unidos, contra este racismo velado que existia no Brasil, que teve até obras de jornalistas importantes negando o racismo no Brasil? Eu acho que não tem resposta para essa pergunta, porque são duas situações, dois contextos sociais completamente diferentes, né? E o Brasil e os Estados Unidos se apresentam e as pessoas pensam nos dois países em uma questão racial como sendo diametricamente opostos, mas eles não são tão diferentes assim, porque assim como nos Estados Unidos houve um racismo declarado, também havia racismo velado, e hoje em dia, com a existência com a queda das leis segregacionistas nos Estados Unidos, o racismo passou a ser muito mais velado. Eles agora falam em microagressões raciais, né? Então, que é muito parecido com o que sempre aconteceu com o Brasil. Ah, aquela moça ali escurinha. Não, não quero falar negra, né? Porque eu não quero ofender. E por que negra é ofensa? E por Sim. outro lado, no Brasil, essa ideia de que o racismo sempre foi velado, mas não é isso que a gente vê quando a gente vê que a polícia brasileira é a que mais mata negros no mundo. Então, existe o racismo velado no Brasil, mas também existe o racismo de tapa na cara, literalmente, que então faz com que dizer que não, esse país foi tudo de um jeito e esse de outro, eu acho que não procede. Como é que a senhora compara, se há comparação possível, os movimentos abolicionistas, a resistência do povo negro no Brasil com os mesmos movimentos nos Estados Unidos? Eu penso em Frederick Douglass, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, e eu penso em José do Patrocínio e tantos outros no Brasil. O movimento abolicionista no Brasil é dito, segundo os estudiosos, visto como o primeiro movimento genuinamente nacional no território brasileiro.
Então, a luta foi... nós estamos falando de jornalistas e escritores de romances e políticos e muitas pessoas envolvidas, mas não se fala tanto no movimento abolicionista hoje em dia no Brasil, né? Porque eu acho que remete a essa ideia de que as coisas foram mais cordiais no Brasil, né? Que não foram. E a gente pode até pensar, eu penso muito sempre na Conjuração Baiana, que foi um movimento abolicionista que não é falado, né? E eles queriam o fim da escravidão, ao contrário dos inconfidentes mineiros que queriam a independência do Brasil, mas queriam continuar com a escravidão porque o modelo deles era os Estados Unidos. E então aqui nos Estados Unidos também houve um movimento abolicionista muito forte, né? E eloquente, mas não mais. Eu acho que os dois são importantes e válidos, né? E eu acho que eles têm um ponto em comum que foi os dois movimentos visavam ao fim da escravidão e a inserção dos ex-escravizados na sociedade, né, plenamente, no mercado de trabalho, e em nenhum dos dois países isso aconteceu. Em nenhum dos dois. Nos Estados Unidos houve o fenômeno dos quilombos também, não? Maroon communities... eu estou pensando... Eu não sei ao certo, mas houve o Underground Railroad, que foram pessoas, né, ex-escravizados e que transportaram um número de escravizados, né, fugitivos até o Canadá. Então tiravam da situação de escravidão, mas na moita, né? Por isso que underground, então não era às claras. Então, não sei, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que seria um paralelo no sentido da resistência, né? De burlar o sistema. A senhora está dizendo para mim uma coisa que eu honestamente desconhecia. Quer dizer, nos Estados Unidos também não houve uma política pós-libertação de absorção dessa força de trabalho de uma maneira civilizada, não? Não, porque a proposta era dar a cada ex-escravizado 40 acres de terra e uma mula, para eles poderem continuar trabalhando na lavoura. Sim. Isso nunca aconteceu. Assim como no Brasil, a princesa Isabel e os abolicionistas tinham um plano de dar terras aos ex-escravizados para eles continuarem a lavoura, e os senhores de escravos ganharam e impediram que essa política fosse implementada no Brasil. Nos Estados Unidos, a emancipação, né, como eles chamam, a abolição da escravatura, levou à guerra de secessão, né? Porque o Sul não aceitava. Então, se o Sul tivesse ganhado a guerra, os Estados Unidos teriam se separado, né? Sei lá como ia se chamar, estava falando ontem para minha turma. Será que ia ser Estados Unidos do Sul, Estados Unidos do Norte? Mas a ideia era: nós não vamos viver sob esse regime. Mas perderam e continuaram como parte do país, mas resistindo. Então, durante 12 anos, de 1865 a 1877, o governo federal, que era representado pelas forças vitoriosas, se instalaram no sul dos Estados Unidos para implementar essa inserção dos negros. Então, durante aqueles 12 anos, houve um avanço muito grande. Tinha professores, tinha advogados, tinha o nascimento de uma classe média. Só que depois de 12 anos, o governo federal abandonou a causa, falou: não, nosso assunto encerrado. E aí o Sul passou a implementar leis, a passar leis racistas, porque os Estados Unidos são realmente uma república federativa. Então, os estados têm muito poder, né?
Por exemplo, linchamento não era crime neste país até 2 anos atrás. Em 1900, foi durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a NAACP, né, a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, teve uma audiência com o presidente Franklin Roosevelt pedindo a ele que fizessem, que passasse uma lei que tornasse o linchamento crime. E ele falou, não posso, porque eu vou interditar os direitos dos estados. E ele, como na época os estados sulistas eram na maioria democratas, ele não aprovou essa lei. Ele podia ter feito uma lei, né, como presidente executiva, e não fez. Então, eles foram criando condições para tirar o negro efetivamente da sociedade. Leis que impediam que os negros votassem, leis que impediam que eles andassem em certos transportes públicos, eles tinham que ficar num vagão só para eles, não os contratavam para qualquer emprego. Então, essa série de leis acabou culminando com a decisão da Suprema Corte em 1896 de segregar o país, né? De que o país, a partir dali, as raças seriam separadas mais iguais. Então, não houve. E o interessante é que, ao mesmo tempo que o Brasil importou milhões de europeus e japoneses, né, após a escravidão, por que não aproveitaram a mão de obra ex-escravizada? Não, importaram. Por que eles importaram europeus e japoneses? Porque queriam diminuir o sangue africano no Brasil, né? Queriam E ao branquear o mesmo país. tempo queriam. E o interessante é que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos também estavam promovendo uma grande imigração em que vieram muitos imigrantes, principalmente do sul, né, e do leste da Europa, e também chineses e japoneses e tal. Só que a diferença é que nos Estados Unidos, esses imigrantes não eram considerados brancos. Inclusive italianos, né, só foram ser considerados brancos depois da Segunda Guerra Mundial. Enquanto que o Brasil justamente importou esses imigrantes porque eles eram brancos, para tentar clarear, né? Que eu acho isso sim Exatamente. tão interessante, né? E os japoneses, mas chinês não, porque já tem negro demais aqui, e o chinês era considerado o negro da Ásia, né, naquela Isso. época no Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos continuar com essa verdadeira aula. Até já! Eu converso com a doutora Vânia Penha Lopes, doutora em Sociologia pela Universidade de Nova York, professora nos Estados Unidos. E aí eu pergunto, como uma negra brasileira é vista nos meios acadêmicos dos Estados Unidos? E como foi que a senhora chegou até lá? Eu vou procurar responder essa pergunta sem me emocionar muito. Eu venho de uma família que sempre foi fascinada por livros. O vovô, Antônio Penha, era filho de uma escravizada, ele era de 1894, ele nasceu em Quissamã, né, região canavieira, do estado do Rio, só tinha 3 anos de escola, que era muito comum, né, naquela época, e ele era contínuo de uma escola. E ele e a vovó Levinda, o vovô era Antônio Penha, tiveram 3 filhas e o vovô se certificou de que elas iam estudar e que teriam empregos, e isso nos anos 20, né, para um homem pensar desse jeito, minhas filhas vão ser
vão ter seus próprios empregos, não vão depender, né, de homem. Nós crescemos assim também. Mamãe dizia isso pra gente, a filha dele. E ele gostava muito de livros e ele pegava os livros que a escola descartava, levava para casa, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma cópia do censo de 1920, que o vovô que levou para casa. E eu, pequenininha, eu já lia o censo, porque eu sempre gostei de ler, de escrever, e antes mesmo de nós nascermos, eu tenho uma irmã mais velha, um pouco, antes mesmo de nós nascermos, a mamãe montou uma biblioteca para a gente, e eu era uma criança muito curiosa, e tudo eu perguntava por quê, por quê, por quê. A partir do momento que eu aprendi a ler, que eu fiquei naquela fissura, eu quero aprender a ler e escrever, eu quero estudar, então passei 2 anos de jardim de infância, porque eu queria ir para a escola, e quando eu aprendi a ler, os adultos passaram a me dizer: você sabe ler? Procura no dicionário. Então, eu adoro ler dicionário, eu leio compêndio de gramática por prazer. E aí, então, assim, crescemos lendo, né? Eu preferia os contos de Andersen, minha irmã preferia Monteiro Lobato, mas isso era só pegar nas estantes, né? E quando eu tinha, acho que 10 ou 11 anos, a Disney World, a Disney, né, foi fundada, foi inaugurada, e nós estudávamos numa escola onde várias das minhas colegas foram. Aí eu queria ir também, né? Eu quero ir à Disney. E a mamãe falou: não, você não vai aproveitar nada, você não sabe falar inglês. Não, espera, aí você estuda inglês, depois você faz mestrado nos Estados Unidos. E eu fiquei com aquela ideia na cabeça, mas aí entrei estudei, né? Estudei inglês, era assim a melhor aluna, e entrei para a faculdade com 17 anos, e com 19 um amigo me falou de uma bolsa de estudos da Enciclopédia Britânica no Brasil. Era uma bolsa de estudos nacional, eles iam dar 10 bolsas para estudo no exterior. E aí eu fiz uma etnografia sobre uma irmandade católica fundada por africanos, a Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia, no Rio, e eu fui uma das vencedoras. Então eu vim para os Estados Unidos para ficar 1 ano, que a bolsa me dava 1 ano, né, para fazer mestrado, mas aí a Universidade de Nova York ficou me dando bolsa, pagando para estudar, e naquela época tinha poucos departamentos de antropologia, de sociologia, de ciências sociais, né, no Brasil. E aí eu fui ficando. Então, foi assim que... né? Quer dizer, pela primeira vez na minha vida, e olha que eu estou andado, eu ouço alguém contar que a Disney teve esse caráter, né, de acabar sendo motivador, né, e terminar deste jeito, ou continuar deste jeito. É maravilhoso, maravilhosa história. E aí, mas eu imagino que alguma surpresa a sua história cause no meio acadêmico, nos Estados Unidos, não? Sim, tem essas histórias. Logo quando Sim. eu cheguei, eu tinha pouco tempo, um professor, eu me referi à minha irmã, e o professor perguntou quantos irmãos eu tinha. Eu falei, minha irmã. Eu pensei que você tivesse vários. Né? Por quê? Porque eu sou brasileira, negra, latino-americana, entendeu? E assim, já houve o caso, né? Eu sou professora, eu coordeno um seminário na Colômbia, co-coordeno, e eu fui convidada para dar um seminário, dar uma palestra num outro seminário, e isso tem quase 10 anos. E no jantar anterior à palestra, uma das pessoas que estavam lá para assistir à palestra me deu o prato dela para levar para a cozinha. Quando ela estava sentada ao meu lado, na mesa de jantar, eu levantei para pegar a sobremesa e ela fez assim, com a mão, né? Me dando o prato dela sem olhar para mim.
Aí uma garçonete veio correndo, que eles todos me conhecem, ela veio correndo e tirou. Detalhe, os garçons e as garçonetes da Colômbia todos se vestem de preto, né? Um paletó preto e uma calça preta. Eu não estava de preto naquele dia, estou hoje, mas não estava naquele dia. E ainda assim, é aquilo, né? O que eu chamo de a marca da escravidão no corpo da gente. Então, até hoje, não me espanta quando as pessoas me confundem com outras ocupações que não são a minha. Sabe? Tá. E também, agora também tem muito a coisa do espanto, assim, positivo você fala inglês tão bem que você é brasileira? Não, você está tirando onda, né? Não, eu sou brasileira, sou carioca, sou botafoguense. Opa! Eu também. Você é botafoguense? Não, eu, na verdade, eu sou corintiano, mas a senhora imagine o seguinte, eu passei 23 anos sem gritar é campeão pelo Corinthians. Então, passei toda a minha infância e juventude no Rio de Janeiro, torcendo pelo Alvinegro do Rio, que era o Botafogo. Né? Então, mas eu torci por Mané Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Newton Santos. Isso, eu sou de uma geração muito feliz em matéria de botafoguismo. Geração gloriosa. Quero explorar um pouco mais isto. A classe média negra nos Estados Unidos é muito mais poderosa e muito maior do que a classe média negra brasileira, apesar de termos muito mais negros proporcionalmente no Brasil do que nos Estados Unidos. A senhora, com um mínimo de otimismo, diria que isto é uma perspectiva para o nosso futuro? Sim, porque o motivo do aumento da classe média negra nos Estados Unidos foram as políticas de ação afirmativa, que possibilitaram a entrada de milhões de negros no ensino superior e também em vários empregos, né? Porque foi uma lei de 1964 que tornou ilegal a discriminação baseada primeiro em raça, cor, né? Depois credo, gênero e tudo mais, na educação e no emprego, né? Nos empregos, no mercado de trabalho. Então, antes dos anos 60, a classe média negra americana era ínfima, era assim, menos de 10%. E hoje em dia é mais de um terço. E isso é devido a essa abertura, né? Mas nós não estamos falando de cotas, estamos? Não. Que bom que... Bom, você está me chamando de senhor, vou lhe chamar de senhora, vou lhe chamar de senhor também. Não. O senhor aí é o respeito que o jornalista tem que dar a uma entrevistada da sua importância. Apenas isso. Então obrigada. Tá. Não estou falando de... Não, eu fico feliz de você falar isso, porque desde 2002 eu escrevo sobre ação afirmativa, e ainda há, hoje em dia, as pessoas que falam que... porque as cotas nos Estados Unidos, nunca existiu uma política de cota nos Estados Unidos. Ao contrário do Brasil, as cotas nos Estados Unidos são inconstitucionais. Então, nunca houve 20% para X, 10% para Y. A política tem que abrir os espaços de modo que esses espaços deixem de ser 100% brancos. Então, tem que... é só de brancos? Então, vai ter que abrir para as minorias étnico-raciais. Só tem homem? Então, tem que abrir vaga para mulheres. Mas nunca foi uma questão de... né, como é no Brasil. Porque as cotas no Brasil são constitucionais, nos Estados Unidos, não. Mas, evidentemente, a senhora apoia a política de cotas. Olha, eu escrevi 2 livros, né?
não sei, Sim, aqui, sim, em português e em sim. inglês. Tá. Eu digo que as políticas de cotas são a maneira mais barata de se. Nem podemos dizer que são reparações, porque eu acho que não dá para reparar o que aconteceu durante Sem dúvida. quase 400 anos. Mas então eu diria que são a maneira mais barata de abrir oportunidades para uma população que passou séculos sendo negligenciada. Negligenciada, explorada, violentada e todos os que a gente quiser, Escorraçada. escorraçada que a gente quiser acrescentar. Que futuro a senhora vê do ponto de vista da população afrodescendente no Brasil? Eu costumo dizer que nós, cientistas sociais, não temos bola de cristal. Tá, Eu acho difícil fazer previsões. Eu agora lembrei de Zora Ionara. Me apareceu à mente, né? Aquela astróloga e não sei o quê, e todo ano tem, né? Previsões para o ano que vem. Fulano, uma pessoa muito importante vai morrer. Uma mulher famosa vai ficar grávida. Eu acho difícil fazer essas previsões, mas eu acho que já se vê no Brasil um aumento da classe média negra, preta e parda, por causa desses mais de 10 anos de ação afirmativa. Aumentou muito. Né? Quando eu fiz faculdade, nós éramos pouquíssimos, né, na UFRJ, no IFIX. Claro que quando eu fiz faculdade não tinha cotas, né? As cotas são muito mais recentes. E hoje as pessoas, os primeiros cotistas no Brasil, hoje em dia, os que queriam seguir uma carreira acadêmica têm PhD, têm doutorado, né? Muitos já são professores. Eu já encontrei pessoas que eu entrevistei, assim, eu só. Olha, você mudou. A pessoa agora é professora universitária. E os que fizeram, né, carreiras liberais, né, hoje em dia são dentistas, são advogados. Então, eu acho que está havendo, né, uma mudança social. Mas a gente não pode contar só com isso, porque em nenhum lugar do mundo a maioria da população faz faculdade. Então, a gente não pode só ter uma política que, então abre mais vagas nas universidades. Tem que haver uma preocupação maior com o ensino antes da faculdade, né? Porque isso é outra coisa. Também não vai esperar que a faculdade faça milagre, né? Se o ensino fundamental e médio foi péssimo, né? O ensino pré-universitário. E eu acho que há uma negligência com isso. Eu acho que tem que haver maior valorização dos professores pré-universitários, né? Para que pessoas com talento sigam essa profissão, porque ninguém chega à faculdade sem ter sido alfabetizado, sem ter aprendido fração no terceiro ano primário e coisas do gênero. Então, isso eu espero que melhore, né? E a outra coisa é que, independente, eu falo isso nos meus livros, independente de se alcançar economicamente a classe média, a gente não vai clarear a cor, né? E então nós continuamos sendo suscetíveis a ataques, inclusive ataques da polícia. Eu pensei que fosse marginal, né? E a falta de respeito. Então isso também tem que mudar, né? Não pode ser só uma coisa técnica, educacional. E o resto da sociedade, as outras instituições. E nesse ponto eu não sei. Eu não sei quanto e como vai melhorar. Parece mentira, né, que a gente já viu nos Estados Unidos um presidente ser eleito, né, sendo negro,
né? E aqui no Brasil a gente olha e não vê essa perspectiva, né? Com tantos e tantos negros que teriam absoluta condição, né? Bom, não vou nem comparar com ninguém. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já continuamos com essa conversa. Até já. Eu converso com a professora, doutora pela Universidade de Nova York em Sociologia, com a professora Vânia Penha Lopes, e eu queria saber da doutora professora Vânia o seguinte: falávamos de políticas brasileiras como as cotas. Eu gostaria que a senhora explicasse, contasse para o nosso público, qual é a raiz da expressão para inglês ver? Eu acho que, isso que eu aprendi na escola, que quando... Não, isso não tem a ver com a proibição do tráfico negreiro, mas Exatamente. aí o Brasil continuou traficando, mas mascarava os navios e, Exatamente. né? Isso. Os ingleses começaram a estabelecer sanções aos países que mantinham a Foi. escravidão. Então, o Brasil fez uma lei dizendo que estava proibido, né, o comércio, né, a transatlântico, trazer escravos da África e tudo mais, mas continuavam a ver e desembarcar ali no Rio de Janeiro, na Bahia, enfim. Então, era uma lei para inglês ver. Deixa eu saber uma outra coisa da senhora. Uma coisa que me irrita profundamente é ouvir os racistas, mesmo que não se aceitem, não se assumam como tais, dizer o seguinte: é só você ir na penitenciária e você vai ver que a população negra é 80%, 90%. Não apenas no Brasil, também nos Estados Unidos. O que seria a explicação para a tendência criminosa do povo negro. O que dizer para esta gente, doutora Vânia? Bom, uma resposta grosseira seria vai Educada. pentear macaco. Mas uma resposta educada seria que os negros, sim, são desproporcionalmente presos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que eles tenham cometido os crimes pelos quais eles foram presos. Então, aqui nos Estados Unidos, né, se pode fazer no Brasil também, mas eu tenho mais conhecimento do sistema nos Estados Unidos. A pessoa... Bom, existe o perfil racial, racial profiling. Então, os policiais são treinados para prestar atenção a certas características, né? Então, por exemplo, se uma pessoa está dirigindo um carro de luxo, se a pessoa for negra, o policial é treinado para parar aquela pessoa e investigar e indagar, né? Cadê os documentos de quem é esse carro? Por quê? Como é que um negro pode estar dirigindo um carro de luxo sem tê-lo roubado? Ou sem ter aí, um branco sentado atrás, né? Porque ele é o motorista. Então, ou roubou, ou é traficante, ou alguma coisa está errada. A outra coisa é que certos bairros são muito mais, a mesma coisa no Brasil, são muito mais policiados do que outros. Então, os crimes que acontecem nos outros bairros que são menos policiados, não tem ninguém para ver, né? Tem menos gente para ver. Então, menos pessoas são presas. Estou falando, por exemplo, de uso de drogas no Brasil. Será que é só nos morros que existe uso e tráfico de drogas? Mas eles entram lá, né, dando pontapé na porta, dando tapa na cara das pessoas. E aqui nos Estados Unidos, também, né, as populações mais pobres são muito mais vigiadas. E aí, quando elas são presas, assim, mas eu sou inocente. E elas não têm
condições financeiras de contratar um advogado, aí elas têm direito, por lei, de terem um defensor público. Só que o defensor público tem N casos para defender e ele está sem tempo, ou ela. Então eles falam para a pessoa que foi presa, diz que você é culpada, porque aí o juiz te dá uma pena mais branda. Não, mas eu sou inocente. Mas se você disser que você é inocente, você vai ser julgado e aí você pode ser absolvido ou não. E vai levar um tempo. E se você não for absolvido, sabe lá que quantos anos você vai pegar. Então, muitas pessoas acabam sendo presas e cumprindo pena por crimes que não cometeram, né? Por causa disso. Confessando o que não fizeram. Isso aconteceu para minimizar a pena. Eu não sei se a senhora tem conhecimento, professora Vânia, mas aqui em São Paulo temos um secretário da Segurança que diz para quem quiser ouvir, e temos também um vice-prefeito eleito recentemente, que dizem para quem quiser ouvir que, evidentemente, o tratamento às populações periféricas pela polícia tem de ser diferentes da abordagem que se faz nos jardins. Eles declaram isso com a maior candura. Ora, porque na periferia é ocupada por negros. E nos jardins são todos brancos, bonitos, bem vestidos. O policial tem que chamar de senhor, pedir licença, perguntar. E na periferia chega batendo. E normaliza-se isto. Como se. E você encontra muita gente, eu ia dizer gente boa, não. Digamos, gente aparentemente boa. Cidadãos de bem. Aparentemente razoável, que diz: não, mas eu não sou realista, é assim mesmo. Você não pode abordar alguém na Rua Augusta igual você aborda alguém na cidade de Tiradentes ou no Morro. São categorias humanas diferentes para esta gente. É isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que, então, o que ele está dizendo é que essas pessoas na periferia, nos morros, não são cidadãs brasileiras, né? Elas não têm direitos, porque ser cidadão é ter plenos direitos no país onde a pessoa nasceu ou na qual é naturalizada. Se eles não podem ser tratados com o mesmo respeito, ele está dizendo que elas não são plenas cidadãs, né? Não são, e de repente não são nem pessoas no sentido amplo da palavra. Agora, em que medida, professora, também Hollywood colaborou para, na sociedade americana, se carimbar um negro nos filmes de mocinho e bandido? Raramente eles são os mocinhos, em regra são os bandidos. E geralmente morrem, né? Se tem um negro no filme, em algum momento vai morrer. Eu acho que eu concordo com você, porque eu acho que é justo dizer que a maioria das pessoas recebe informações históricas da mídia e não de livros de história. E mesmo alguns livros de história não são confiáveis, né? Por exemplo, os livros que diziam que a escravidão no Brasil tinha sido benévola, né? Pelo amor de Deus. Mas a Hollywood fez isso com todas as minorias, né? Porque os indígenas também. Sim. Né? Cowboys e indígenas. Os indígenas sempre translocados, chegando, gritando, atirando flecha à torta e à direita. Só que, né, a história foi, as terras deles foram invadidas, eles foram expulsos, eles foram assassinados. Não, mas os pioneiros estavam chegando lá nas suas carroças e tudo que eles queriam era construir um país. Então eles tinham que defender a honra deles. E, por falar em cowboys, a imagem que as pessoas têm de cowboy é John Wayne, quando, na verdade, um grande número de cowboys eram negros
que tinham saído do sul, né, e abandonado por uma forma ou outra, abandonado o regime de escravidão e ido para o faroeste, onde não havia escravidão, né, até porque parte do faroeste era México, né, não eram os Estados Unidos até 1848, e lá eles, né, cuidavam do gado, mas Hollywood embranqueceu todo mundo, né? Então as pessoas acham que um cowboy negro é inexistente ou uma anomalia. O que me lembra também, né, que agora eu me veio à mente, né, as coisas que nós negros criamos. Aí primeiro é visto como um horror, depois é absorvido, a né, música. pelos O e depois jazz. eles ganham dinheiro, ganham Oscar. Então, né, a mesma coisa com o rock, né? Que Sim. teve, nos anos 80 teve uma banda de rock aqui, Living Colour. Todos eram negros. E eles tocavam rock pesado mesmo, guitarra, não sei. Eles foram muito criticados que eles estavam querendo ser brancos. Aí eles, peraí, rock é negro. Sempre foi. E os ingleses sempre reconheceram isso, né? Os Rolling Stones, os Beatles, eles sabiam que o rock era negro e eles se identificavam com a música porque eles eram os, entre aspas, negros da Inglaterra, porque eles eram os pobres da Inglaterra, né? Esses meninos. Mas nos Estados Unidos, não, embranqueceram o rock, aí vem esses ingleses, aí fica todo mundo enlouquecido, são tão bons, não sei o quê, e aí consomem o rock e aí vira branco. Não precisa ir longe, né, professora, porque vamos pegar contemporâneos, Little Richard e Elvis Presley, tentaram embranquecer o rock com Elvis Presley, por quê? Porque ele cantava feito negro, né? Tinha aprendido na igreja com os negros, não é isso? Né? Mas era o branco. E aí ele virou o rei, né? O rei do rock. Aí pode, aí pode. É isso aí. Agora, outra curiosidade pessoalíssima essa. Nem sei se é politicamente correto perguntar isso, mas agora não estou preocupado com isso. Como é que a senhora coloca duas figuras pelas quais eu, particularmente, tenho ampla admiração? Pelas duas figuras, Malcolm X e Martin Luther King. Como eu coloco, os dois têm seu valor, né? Eu acho a história do Malcolm X muito interessante porque ele foi convertido na prisão, né? A nação do Islã, que foi não um movimento, uma organização criada nos Estados Unidos por negros e 100% negra, que dizia que os brancos eram o demônio, né? Os demônios de olhos azuis, e ele é muito conhecido por isso, mas aí Malcolm X foi a Meca, né? E viu que o islamismo não é racista, porque então essa nação de Islã é bem americana, é racista, né? Porque assim, não, nós negros eles propuseram a secessão, né? Deem alguns estados para nós, a gente não tem que viver junto, porque isso nunca vai dar certo. Mas ele foi lá e viu que para o Islã não existe cor. E aí ele volta para Nova York e briga, né? E se pronuncia contra o Elijah Muhammad, que era o chefe da nação do Islã, e dizem que foi por isso que ele foi assassinado, né? Porque ele denunciou, inclusive, as práticas, né, que ocorriam lá. E o Martin Luther King tinha um lado bem combatente que, bom, óbvio, né? Mas assim, né, de ir preso, eu vou transgredir uma lei que não é legítima. Então eu vou preso para mostrar para o mundo que essa lei está errada, que ela tem que ser mudada. Mas desde 1968, eu acho que as pessoas transformaram Martin Luther King nesse quase que, né, uma figura beatificada, né? Santo. Santificaram.
E tiram o lado humano dele, e não só isso. Ele se tornou o símbolo do movimento pelos direitos civis como se não houvesse nenhum outro. E eu acho isso injusto, porque a política de não violência que o Martin Luther King pregava, né, que o diferenciava do Malcolm X, né, que falava de qualquer forma necessária, ele aprendeu com o Bayard Rustin, que era ativista há muito mais tempo que ele, era mais velho que ele, e que já tinha ensinado aos adolescentes no Sul também, meninas, 16 anos, e começaram aquele movimento, que isso é outra coisa, né? São vários atores sociais, tem os pastores protestantes, tem as crianças de escola, de ensino médio, e tinham os alunos de faculdade, e tinham as pessoas, né, que se sensibilizaram pelo movimento, mas enfim. Então foi o Bayard Rustin que ensinou o Martin Luther King a política de não violência, que ele tinha sido treinado nisso. Mas ele não é falado, porque ele era assumidamente gay, né? E chegou um ponto que o FBI falou para o Martin Luther King, vivia atrás dele, né? Se você não denunciar, se você não se separar do Bayard Rustin, nós vamos dizer que vocês têm um caso. E aí ele vai e quebra com o Bayard Rustin. Então ele caiu no esquecimento. E o Martin Luther King virou esse santo. Então eu acho que é uma justiça. De certa maneira também canonizaram o Nelson Mandela, né? E que felizmente de santo não tinha nada, né? Que na hora que precisou ir para o pau foi e pagou por isso e tudo mais, e depois fez tudo o que fez. Eu ficaria horas conversando com a senhora, horas, porque realmente me abriu assim uma porção de horizontes que eu não tinha. Lhe agradeço muitíssimo pelo seu tempo. Agradeço a você que nos viu, tenho certeza de que você gostou. Sabe que toda quinta-feira, 9h da noite, estamos de volta na TVT, no canal aberto de São Paulo, 44.1, no YouTube a qualquer hora, qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, na TV Quirimurê, na região soteropolitana, na TV Maricá, às terças e quintas de tarde, na TVE da Bahia, toda quarta-feira de noite, tem Juca Kfouri Entrevista, porque é preciso confiar e fiscalizar, sempre.